Pessoal, muito bem-vindo. Eu sou o Nathan aqui da The College e hoje eu quero começar uma série com vocês. Que eu quero destrinchar alguns pontos importantes sobre o tema chamado testadores ágeis, né? E por onde eu quero começar? Eu quero falar um pouquinho mais sobre os 10 princípios dos testadores ágeis. Por que eu quero fazer isso, gente? Porque eu acredito, tá? Fielmente que nós entendemos esses 10 princípios sobre testadores, sermos testadores ágeis, isso vai ajudar muito na nossa carreira, isso vai ajudar muito na nossa postura como QA dentro do time, isso vai mudar muito a nossa visão de negócio, isso vai mudar muito a nossa visão sobre habilidades técnicas e a forma como nós impactamos os nossos times. Aí, isso ajuda muito a sua carreira. E a minha ideia aqui com a The College é que isso impacte de fato a sua carreira, mude o seu mindset, mude o seu contato com partes técnicas, por exemplo. Mas antes de a gente entrar de fato nos 10 princípios, então a gente vai percorrer aí ao longo de alguns vídeos sobre os 10 princípios dos testadores ágeis, eu queria começar com apenas uma introdução do que seria então essa visão de nós sermos testadores ágeis, porque eu acredito que talvez a gente não entenda o que seria um testador ágil. E eu acredito que definições são importantes para a gente começar de novo a ter conflitos e pensar, putz, pensava de um jeito, não é, agora é de outro jeito, beleza? E eu vou utilizar aqui algumas referências da Liz e da Janete, que eu acredito que vai trazer um engajamento melhor no sentido de nos alertarmos sobre algumas definições que talvez nós não paramos para pensar até hoje, tá bom? Então, eu vou comentar alguns trechos aqui que vai fazer com que a gente pense e, de fato, a gente tenha esse fundamento do que seria um testador ágil, ou de algumas preocupações que nós deveríamos ter quando nós pensamos em sermos testadores ágeis. Tá bem? Então, quando a gente começa a pensar, tá, gente, em sermos testadores ágeis, olha o que a Janete e a Lisa vão dizer. Cara, isso aqui é muito interessante, tá? Essa frase aqui. Em uma equipe ágil, olha o que ela vai dizer. Em uma equipe ágil, todos são testadores. Ponto. A primeira coisa que você pode dizer assim é estranho. Peraí, Nathan, como assim todos são testadores? Não existe o QA, não existe o testador, e o resto não é um desenvolvedor, DevOps, UX, etc. A gente começa a pensar já sobre agilidade, tá, gente? Times ágeis que talvez a gente não entenda de fato a essência dele. E eu vou dar um breve resumo aqui, muito rápido mesmo, sobre o que isso significa todos sermos testadores. Porque a ideia, quando a gente pensa em time ágil, é a ideia que a gente tenha um time multidisciplinar. Ou seja, a gente consiga fazer com que todos os times façam todas as coisas, a priori, tá? Na teoria, é basicamente assim. É a ideia de que a gente consegue, como time, juntar pessoas que são especialistas nas suas áreas, mas isso não quer dizer que elas só vão atuar nisso, mas elas podem ajudar em outras demandas, em outras responsabilidades, tá bom? Então a ideia é de que a gente tem um conhecimento ali sobre determinadas áreas, mas quando a gente senta junto, a gente pode ali estar fazendo pair, a gente pode estar ajudando em outra área para que a gente possa entregar aquele produto como um todo só. E quando a gente fala todos sermos testadores, isso é bem interessante e casa com a ideia de que não é só o QA que faz atividade de testes. E essa é a ideia, tá? Não é só o QA, não é só o tester que vai fazer atividade de testes. Mas qualquer pessoa do time pode fazer uma atividade de teste. E por que isso é interessante, tá, gente? Porque qualidade não é responsabilidade somente do QA. Qualidade não é somente o QA, o testador, que tem que fazer algo relacionado a testes. Mas todos do time são capazes de fazer isso, ou deveriam ser capazes de fazer isso. Porque qualidade não é responsabilidade somente de um time ou de uma pessoa. Beleza? Isso aqui é um dos princípios básicos, né, sobre agilidade ou testes ágeis. Responsabilidade de qualidade é de todo mundo. Só que às vezes as pessoas começam a dizer assim, mas aí o dev não tem a mentalidade do QA, mas aí o PO não tem a mentalidade do QA. Gente, é claro que talvez não vai ter. Mas isso significa que eles não possam fazer atividade
de QA, de testadores. Por isso que a gente está lá para ajudá-los a fazer, caso necessário, caso eles precisem fazer, caso eles consigam nos ajudar. Entende? Porque é uma incoerência da gente, tá? Uma vez que a gente fala que responsabilidade é qualidade de todos, aí depois a gente vai se apropriar das atividades. Ah, isso aqui eu faço, isso aí tu não faz. Isso aqui tu pode fazer, porque isso aqui eu não vou fazer. É uma incoerência da nossa parte. No final, o que a gente quer dizer é que qualidade é nossa responsabilidade, se nós estamos fazendo isso, ou se nós não estamos dando abertura. É claro que nem todo time, gente, vai ter a maturidade para que todos sejam testadores. É óbvio isso. Isso é um nice to have, ou seja, putz, mano, isso aí seria interessante a gente ter um time assim. E a gente, como que a gente ajuda o time a chegar lá. É toda vez que acontece? Não. Mas a gente deseja que todos comecem a pensar em qualidade. E não é a gente se apropriando de todas as atividades que vai fazer com que a gente chegue lá. Entende? Então todos são testadores. Aí ela vai continuar aqui, ó. Qualquer pessoa pode assumir tarefas de teste. Ou seja, de novo, gente, as tarefas não são nossas como QAs. Ou não deveriam ser somente nossas como QAs. Mas é do time. É claro que a pessoa que tem mais expert em qualidade, ela acaba pegando as atividades para si. Mas se outra pessoa conseguir fazer, gente, é uma maravilha. Quanto seria interessante nós tivermos, por exemplo, desenvolvedores que consigam fazer testes end-to-end? Vamos pensar, pensem comigo. Quem que faz normalmente os testes end-to-end na sua empresa? Normalmente a divisão é essa. Não, teste unitário com o desenvolvedor, testes end-to-end, teste de API ali com o QA. Faz sentido em times ágeis, em equipe ágil? Esse é o questionamento. Não faria sentido. Se desenvolvedores são capazes de fazer testes automatizados end-to-end, nós como QAs, como um testador ágil, não deveríamos barrar, não, isso aí sou eu que faço. Não, é ajuda, gente. É ajuda. De novo, a gente é um time para entregar qualidade, um produto com qualidade. Então a ideia é que ele poderia assumir também essa atividade, por exemplo, de fazer testes automatizados end-to-end. Imagina ele tá lá fazendo escrevendo o código da funcionalidade, aí ele já faz o código lá. Por isso que é até importante, quando a gente pensa em automação, a gente vai ter mais coisas sobre automação aqui também no nosso canal, mas aonde o repositório de teste automatizado tem que estar? A melhor prática vai dizer que é dentro do projeto, de fato, do seu produto. Então tem lá um e-commerce, ele é feito lá em React, um website lá da vida, Next, o que seja. Aonde tem que estar a sua automação? Em um repositório à parte? Não, dentro desse repositório do e-commerce. Porque isso aproxima os desenvolvedores, eles conseguem nos ajudar. Por isso a escolha também da linguagem que é próxima ao time de desenvolvimento. Percebe então que tudo isso, que normalmente a gente diz, né? O repositório tem que estar dentro do projeto de desenvolvimento. A linguagem seria interessante ser a mesma que os desenvolvedores. Não é à toa. É por quê? Porque eles podem se apropriar também de algumas atividades de testes. E isso é benéfico para a gente, porque faz com que o time pense em qualidade. Aí, a Janete e a Lisa vão continuar aqui. Se isso é verdade, o que torna um testador ágil especial? Ou seja, se outras pessoas podem pegar as atividades que eu faço, o que me torna especial? Isso é um bom questionamento. Vamos lá. Se outras pessoas podem fazer o que eu faço, o que me torna especial? Isso aqui é interessante. Se eu me definir como um testador em uma equipe ágil, o que isso realmente significa? Os testadores ágeis precisam de habilidades diferentes dos testadores em equipes tradicionais? Então a gente começa a fazer uma separação aqui, um questionamento. Então se eu estou dentro de um modelo ágil agora, significa que eu tenho habilidades diferentes se eu trabalhasse em um modelo tradicional? Que habilidades são essas? Pontos importantes e interessantes. O que os guia as suas atividades diárias? Então existe esse questionamento. Se eu estou dentro de um time ágil, logo eu sou caminho para ser um testador ágil. Mas se outras pessoas podem pegar atividades de testes, qual é a minha diferença? Isso aqui, gente, ela é bem interessante, tá? Ela é bem interessante. Por que ela é interessante? Porque se nós, como QAs, fazemos só o básico, significa que outra pessoa pode fazer a nossa atividade. E a pergunta é, quando outra pessoa faz o básico que você faz, o que te sobra? O que te sobra? Isso é um belo questionamento, gente. Aí é uma reflexão nossa. A gente começa a pensar, deixa eu ver aqui.
Se outras pessoas podem fazer o que eu faço, e o que eu faço é X, Y, Z, e aí o que eu vou fazer nesse time? Se essas pessoas começarem a fazer as minhas atividades? É um bom questionamento. Então a gente percebe que existe algo mais profundo, então, em ser testador ágil. Ou seja, se nós estamos hoje como QA, nós estamos no automático, que a gente lê uma user story lá, aí tá bem descritiva, a gente entende lá as regras de negócio, os critérios de aceite bonitinho, a gente pega aquilo, escreve cenários de testes em cima daquelas regras de negócio. Perceba, não estou falando de análise crítica, não estou pensando em arquitetura. Deveríamos fazer isso? Deveríamos. Temos vídeo no canal sobre isso. Mas se você só faz isso e depois escreve os cenários, coloca no gerenciador de testes, um ZFI da vida, um Azure Test Plan, um X-Ray, quer que seja, e depois você só faz executar esses testes, a pergunta é, outra pessoa do time consegue cobrir essa sua atividade? Consegue. E aí, o que sobra para você? Se você só faz isso. Ah, não, Natan, depois eu vou para uma regressão. O pessoal vai lançar lá a funcionalidade, eu faço uns testes em cima daquela funcionalidade, aí depois, quando eu vou para uma release, eu faço um teste de regressão. Aí eu vou executando os testes de regressão. Outras pessoas podem fazer a sua atividade também? É para se pensar, tá, gente? Para perceber que é muito mais. Sermos testadores ágeis é muito mais do que isso. Tá bom? Então, olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante que vai ter quando a Janete Elisa ela começa a aprofundar então sobre a visão de sermos testadores ágeis. Ela vai dizer o seguinte: um profissional, aqui, um profissional que abraça a mudança, esse é um testador ágil. Ou seja, já começa aqui bem. Sermos testadores ágeis significa que a gente vai abraçar a mudança. Significa que a gente vai gostar da mudança, gente? Não, ninguém gosta. E muitas vezes a gente está desenvolvendo algo, aí no final, puxa, não vai ser assim, vamos mudar. Aí todo o trabalho perdido, retrabalho, etc. Isso não significa, mas significa que a gente convive com isso, a gente lida bem com isso, a gente é resiliente com isso. Mudou, beleza. O que mudou? Como mudou? Para onde a gente vai? Por que mudou? O que isso impacta? A gente vai começando a fazer questionamentos. Percebe a postura já? A postura muda de algo automático. A postura muda de algo mais trivial. Mas a gente começa a pensar em muito mais organizacional e estratégico. Então, ou seja, a gente abraça a mudança. Não tem problema não, pode vir a mudança. Pode vir, mas a gente vai tentar entender por que está mudando. Como está mudando, para onde vai e como que as coisas acontecem. Elas continuam. Colabora bem com as pessoas das áreas técnicas e de negócio e entende o conceito de usar testes para documentar requisitos e direcionar o desenvolvimento. Perceba, então, que um testador ágil, agora, ele não está focado, gente, apenas no seu mundinho lá. Aqui, ó. Estou num mundinho de testador, num mundinho de QA. Sou ler as histórias, escrever meus cenários e executar meus cenários. Não. Você precisa lidar bem com áreas técnicas. A gente, como QA, é muito bom. A gente abre a boca para a gente falar que a gente é muito bom de negócio. Mas a gente peca muito em entender, por exemplo, a parte técnica dos nossos sistemas, dos nossos produtos. E a gente tem que colaborar bem com essas áreas técnicas. A pergunta é, será se nós, como QAs, estamos dialogando com outras áreas técnicas e conseguindo fazer com que essas áreas técnicas pensem em qualidade também? Ou a gente já começa a dialogar somente com áreas de negócio? Ou a gente só está conversando muito com o PO, muito com analista de negócio, para entender a funcionalidade, entender regras de negócio, a gente acaba esquecendo, por exemplo, desenvolvedores, arquitetos, DevOps. Vou parar nesses exemplos aqui. Como que está ajudando, por exemplo, um desenvolvedor a pensar em qualidade? Como que a gente está ajudando um arquiteto a pensar em qualidade? Como que a gente sabe que a nossa arquitetura é pensada para ter qualidade? Como que as atividades que nós fazemos de fato impactam a qualidade como um todo em nosso produto? Em todos os níveis, em todas as camadas. Porque perceba, o nosso software não é algo simples. Não é uma única camada. Existem várias camadas, vários componentes sendo feitos, gente. Para quê? Para fazer com que o nosso software tenha vida.
para uma regra de negócio funcionar, existe um componente dentro de uma arquitetura e que dá vida a essa regra de negócio. Aí a pergunta é, como que a gente ajuda, por exemplo, essa parte técnica, as pessoas que estão envolvidas a começarem a pensar em qualidade? Entende? Então, um Agile Tester, ou seja, um testador ágil, ele é alguém que colabora com pessoas técnicas também. E a gente vai usando tudo para que a gente possa pensar em testes e documentar esses requisitos que vão direcionar o time de desenvolvimento. Ou seja, a nossa visão de qualidade, a nossa visão de testes, tudo a gente usa para empurrar o time de desenvolvimento a pensar em qualidade, direcionar o nosso time. É muito mais de algo trivial de ler, escrever, executar, gente. Ler, escrever, executar. Entende? A gente vai ser profundo nisso. Ela vai continuar. Os testadores ágeis tendem a ter boas habilidades técnicas, sabem como colaborar com outros para automatizar testes e também são experientes em testes exploratórios. E olha que interessante aqui, gente. Os testadores ágeis tendem a ter boas habilidades técnicas. Aí a pergunta que é, o quão técnico nós somos? O quão técnico você é? O quão técnico você consegue dialogar com outras pessoas? Então, a gente precisa deixar aquela visão de que a gente precisa entender muito de negócio, mas não entender nada de arquitetura, não entender nada de código, não entender nada de infraestrutura. Não, por quê? Porque nós desenvolvemos habilidades técnicas. Porque tudo isso impacta o quê? Qualidade. Qualidade. A nossa arquitetura, a nossa infra, a nossa segurança, tudo isso impacta a qualidade. O nosso código impacta a qualidade. Porque um código ruim, gente, não escala. E se não escala, na Black Friday vai crashar. E como a gente vai dialogar com nossos desenvolvedores sobre isso? Se código ruim é feito, se código é muito acoplado, como nós vamos pensar em testabilidade? A gente quer fazer testes unitários. Não dá para fazer testes unitários. Mas por quê? Está muito acoplado. Como a gente vai conseguir chegar e conversar sobre isso? Para que nossos desenvolvedores não façam códigos acoplados, a fim de que a gente possa testar esses componentes, esses métodos de forma separada. Então a gente precisa desenvolver nossas habilidades técnicas, para a gente conseguir ajudar nossos times. Aí, ó, colaborar com outros para automatizar testes. Então perceba, automação não deveria ser somente atividade de QA. Não deveria ser somente, a gente não deveria agarrar esses tipos de testes somente pra gente, mas deveria colaborar com o time e fazer com que o time ajude a pensar em automação em todos os níveis, né? E são experientes em testes exploratórios, ou seja, a gente faz o trivial por quê? Porque a gente depois começa a pensar, criticar e executar testes exploratórios para verificarmos muito mais a abrangência da cobertura dos nossos testes. Então, a gente começa a pensar muito mais além. E a Janete, ela compartilha uma história muito interessante, que ela foi para um time novo, e nesse time novo, o pessoal fazia lá pair programming, o pessoal fazia testes, automatizava junto. E a primeira pergunta que o líder do projeto fez, um líder técnico, foi a seguinte: tá, mas o que tu vai agregar aqui? A gente já faz testes, a gente já pensa em qualidade nesse sentido, a gente já conversa, faz pair program para a gente entender negócio, para a gente entender qualidade. O que tu vai agregar aqui? Essa pode ser uma pergunta que você e eu podemos enfrentar. Quando nós chegarmos em um time que talvez pense, por exemplo, em testes, pense de alguma forma um pouco sobre qualidade, sentem junto para conversar, e tá, o que o Nathan vai agregar aqui, se a gente já faz tudo isso? Se a nossa resposta for, putz, não sei, porque o que eu faço, eles já fazem, aí o que eu posso dar é apenas algumas dicas e depois não vão precisar mais de mim. Significa que a gente está perdendo muito a nossa essência como QAs, como testadores ágeis. Percebe? Porque a gente poderia estar desenvolvendo muito nossas habilidades, nossa visão de negócio, nossos testes exploratórios, a nossa colaboração e impactar um time que já pensa em qualidade e impactar ainda mais
a pensar em níveis estratégicos de qualidade, atributos de qualidade, tipos de testes diferentes que podemos implementar em relação à qualidade, problemas que nós podemos ter em nível arquitetural que estão impactando a qualidade como um todo. São coisas a mais. Então é bem interessante isso, né? Aí a Liz e a Janete vão dizer, eles estão dispostos a aprender o que os clientes fazem para que possam entender melhor os requisitos de software deles. Essa ideia é muito de negócio, né? Então a gente está muito próximo do cliente, isso não é novidade para a gente. Então a gente aprende, de fato, o que os nossos clientes fazem para que a gente possa levar para o time, dar esse feedback para o time. Nossos clientes, eles fazem desse jeito, eles seguem esse fluxo, esse caminho. Então é bem interessante essa jornada. Então perceba que a gente vai entendendo um pouco mais sobre testes ágeis, né? E ela vai dizer assim ainda, os testadores ágeis, assim como os seus colegas de equipe, gostam de aprender novas habilidades. Então essa ideia, se você é um testador ágil ou se você não é ainda, entenda, aprender novas habilidades deveria ser algo prazeroso nosso. Deveria ser algo que nos motivasse. Putz, eu não sei, vou atrás, não sei arquitetura, vou atrás. Não sei como é que funciona essa linguagem, vou atrás. Não sei como funciona esse framework novo de automação, vou atrás. Vou sentar com alguém que me ensine. Vou fazer pair programming, pair testing. Não sei como pensar em teste de performance. Vou lá e sento com alguém para ver teste de performance. E assim vai, gente. Ou seja, gostar de fato de aprender novas habilidades, assumir novos desafios e não se limita a resolver apenas problemas de teste. Gente, isso aqui é muito, mas muito importante, tá? Muito importante mesmo. A gente não precisa se limitar a resolver somente problemas de teste. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não precisa ficar focado somente no nosso mundinho. A gente não precisa se encasular e querer resolver só problemas de será se nossa suíte de testes está automatizada ou não? Qual é a estrutura que a gente faz para nossa suíte de testes? Como a gente gerencia os nossos testes? A automação tem que ser desse jeito, daquele jeito. Vai ser com Page Object, Custom Command, Custom Actions. Sem isso, sem nada. Vai ser com BDD, com Gherk. Mas que problema dá com BDD, com Gherk? Vamos tirar isso. Tudo isso é problema de teste. É importante? Muito importante. Mas a ideia é que a Janete e a Elisa trazem pra gente é que não é só esse problema que a gente tem que estar envolvido. A gente tem que estar envolvido com qualquer problema. A gente não se limita a isso. A gente se impulsiona. E percebam, vão ter pessoas que vão querer limitar vocês. E não aceitem isso. Não aceitem que pessoas limitem até onde vocês podem chegar. De novo, gente, qualidade se diz respeito ao nosso produto. Isso significa que não existe nenhuma área, ou não deveria existir nenhuma área que nós não poderíamos atuar. Não, QA não pode atuar aqui. Não, QA não vê isso. Não. Por quê? Porque é produto. É produto. E se nós estamos preocupados de fato com a qualidade e a gente se sente motivado a aprender muito mais sobre aquela área específica, sobre os problemas daquela área específica, que possamos ir até aquelas áreas específicas e aprender para que possamos pensar em qualidade ou ajudar as pessoas a pensar em qualidade. Então a arquitetura não é para QA. Isso aqui QA não precisa entender não. DevOps QA não precisa entender não. Não precisa vir para nossas reuniões. Por que não? Porque todas essas áreas podem estar produzindo problemas que estão impactando a qualidade. A gente precisa entender como nossos serviços estão sendo instanciados. Será se nossos serviços, por exemplo, quando tem muito acesso, a gente está escalando os nossos serviços? Não está escalando. Putz, mas eu já tenho uma experiência que eu passei, dependendo de como estava o nosso serviço, a gente aplicava ali um escalonamento automático, eram 2 serviços, ficava 4 serviços, e isso resolveu um problema inicial. Putz, eu não tinha pensado nisso. Percebe? A gente indo em outros problemas ali para tentar resolver. Tá existindo um problema ali de concorrência no nosso produto. Como que a gente vai conseguir replicar isso? Será que a gente vai fazer um teste de carga, um teste de estresse, um teste de performance aqui? A gente consegue ajudar os nossos desenvolvedores ou a arquitetura lá
a replicar esse problema e depois tentar resolver esse problema? Será? Pode ser. Pode ser que sim. Então perceba, o desenvolvedor ali está trabalhando uma refatoração de um código. Ele vai ter que mudar ali uma estrutura do código. Então, a gente pode sentar do lado dele para entender como que ele vai produzir aquele novo código, pensando em testabilidade, por exemplo. Ou seja, a gente está navegando em outro problema, levando qualidade. Não necessariamente somente a problemas de teste, mas um desenvolvimento, é um DevOps, é uma arquitetura, é um pensamento sobre segurança. Deu a pegar a ideia? A gente não se limita. Eu sei que dá muito medo, gente, a gente dar esse passo. Mas se você tem a oportunidade, dê esse passo. Porque um bom testador ágil, ele não vai se limitar. Ele não vai se pôr nessa fronteira. Eu vou até aqui. Não, gente, conhecimento. Cada vez mais que a gente ganha conhecimento, mais a gente melhora a nossa visão de qualidade do nosso produto e mais a gente impacta outras pessoas e o nosso produto. Logo, mudamos a nossa carreira, logo, nos tornamos referência em qualidade. Então, esse é um ponto bem importante. Não se limitem. E essa não é uma característica exclusiva dos testadores, ou seja, não é só o desenvolvedor que vai resolver só problemas dele. É todo mundo pensando de fato no produto, percebe? A gente está querendo resolver problemas, gente. Vamos resolver. A gente já pagou para isso, para resolver problemas. Observamos isso em todos os membros das equipes ágeis. Os testadores ágeis ajudam as equipes de desenvolvimento de cliente a lidar com qualquer tipo de problema que possa surgir. Eles podem fornecer informações que ajudam a equipe a analisar o passado e a aprender com o que está funcionando e o que não está. Ou seja, a gente está olhando para o todo. Um testador ágil, ele está olhando para o todo. Mano, é problema que pode estar acontecendo, eu sei. É esse problema que está acontecendo no Pix, é esse problema que está acontecendo no MBWay, é esse problema que está acontecendo no e-commerce, no checkout. Cara, eu sei, é por conta do serviço X, Y, Z. É por conta da forma como a gente está salvando os dados no banco de dados. Tem um dado no banco de dados aqui que foi salvo errado. Mas por quê? Não, porque o front-end, gente, eu vi lá no código lá, que o front-end está mandando esse campo aí como string, não como número. E isso está causando ali um problema de parseamento. Ou seja, problemas que estão surgindo. Ou a gente conversa muito com os clientes, a gente entende que o fluxo que eles pensam que vão resolver o problema deles, não é o ideal que nós estamos implementando. Então, a gente vai levar esse feedback para os nossos desenvolvedores, para o time, para a gente evitar esses problemas. Perceba, eu sempre tenho uma tríade, né, que eu sempre falo. A gente sempre tem que estar coletando informações, analisando as informações e dando feedback para o time a respeito da qualidade. Em relação a tudo, tá? Aí aqui, negócio, arquitetural e estratégico. Negócio, arquitetural e estratégico. Ou seja, a gente toca no âmbito que a gente pensa em qualidade como um todo. Essa qualidade como um todo é pensada em nível de negócio, mas em nível técnico também, ou seja, arquitetural, em tudo. Aí, em tudo isso, a gente está coletando informações. Porque ao coletar muito mais informações, a gente consegue analisar cada uma dessas informações e perceber, estamos indo na direção correta, estamos indo na direção errada, a gente já fez isso, deu esse problema, vamos para esse momento. Gente, vamos continuar fazendo isso aqui que está dando certo. Nosso produto está dando um bom resultado, os clientes estão gostando, a gente está entregando com qualidade. Percebe? Coletando, analisando, dando feedback. Coletando, analisando, dando feedback. Gente, se vocês fizerem isso, acredito que isso vai ajudar bastante vocês. E por último, gente, a gente tem aqui que bons testadores têm instinto e compreensão para identificar onde e como o software pode falhar e como rastrear essas falhas. Um bom testador ágil não tem medo de participar de uma discussão sobre design e sugestões que ajudarão na testabilidade ou criarão uma solução mais elegante. Percebe a ideia aqui? Isso aqui é muito interessante, gente. Muito interessante mesmo. A gente começa a perceber que para sermos testadores ágeis, a gente precisa ter uma visão muito mais abrangente. Porque às vezes a gente é muito míope, a gente não enxerga muito de longe. Ou seja, não estamos vendo o todo de forma mais colorida. Agora, de perto, a gente consegue. E muitas vezes, esse de perto, a gente define como somente entender as regras de negócio. Mas você entende as camadas que envolvem tudo para que o nosso software funcione.
Imagine que você tem um e-commerce novamente e faz um checkout, aí vai processar pagamentos, vai gerar uma ordem na base de dados, isso vai disparar uma comunicação com o serviço de produto para atualizar o estoque. Essa comunicação é feita através de filas de RPC, aí depois é disparado novamente uma comunicação com outro serviço de comunicação para enviar, por exemplo, a fatura para o cliente. Aonde pode dar problema, gente? Se a gente olhar a feature somente por cima, deu bom. A gente pegou, fez o fluxo bonitinho, tá, funcionou. Ali, gerou o pagamento, o cliente comprou e acabou. Mas será que essa comunicação do serviço para atualizar o estoque pode dar problema? Como pode dar problema? E se der problema, o que isso ocasiona se o produto não for atualizado para o estoque? Esse estoque ele é guardado no banco de dados, mas como que o front ele consome? Será que o serviço tem um cache? E se esse cache não for atualizado imediatamente quando o estoque do produto não for atualizado, quando o estoque do produto for atualizado, o que acontece? Naquele exato momento outra pessoa estiver comprando também. Ou problema. Né? Ou se a comunicação do envio de fatura não foi enviada com sucesso, porque a comunicação lá foi enviada através de uma fila de processamento de dados. Será que vai demorar? Não vai demorar? Entende? Como que os dados foram parar lá no banco de dados? Como que esses dados são atualizados? Ou seja, a gente tem uma visão do todo, não é só superficial, mas a gente entende que a informação ela entrou pelo front-end, navegou através de serviços, esses serviços dispararam para outros serviços, esses disparos processaram em seus serviços específicos, com suas comunicações específicas, com seus contratos específicos, salvaram no banco de dados ou comunicaram com serviços externos ou comunicaram com o próprio cache do serviço para gerar, enfim, o resultado final, o processamento final. Ou seja, a gente entendeu todo o fluxo, não somente numa caixa preta, mas numa caixa branca também. Aí a gente entende. Se testadores ágeis, gente, conseguir ter uma boa compreensão para identificar onde e como o software pode falhar, isso significa que saber somente do negócio não vai resolver isso. A gente não vai conseguir. E nem conseguir rastrear essas falhas. Nem vamos conseguir, falhou aqui a compra. O estoque não está sendo atualizado. Mas e aí, aonde? Será que o front-end está mandando a quantidade certa? Será que o serviço que está disparando para o serviço de produto, ou seja, o serviço de pedido, está mandando para o serviço de produto para atualizar certo também? Será que essa comunicação está funcionando? Será que esse contrato está funcionando? Ou está funcionando, mas será que o serviço de produto está atualizando certo na base de dados? Ou seja, pode ter muitos pontos que pode quebrar. Aí entra a nossa visão o quê? Orientada a riscos. Mas a gente só consegue rastrear essas falhas, identificar onde e como, se a gente ter a visão completa dos nossos produtos. E ter essa visão completa dos nossos produtos, a gente volta lá para o primeiro ponto que eu comentei com vocês. Se a gente entra em um time e ele já faz o que a gente faz, significa que a gente tem, se a gente de fato é um testador ágil, a gente vai agregar muito mais então para esse time. Porque a gente vai trazer todo esse arcabouço que a gente construiu até aqui. Porque a gente não vai ter medo também de participar das reuniões e discutir sobre os problemas de design. E o problema de design aqui não é de interface, né? É a ideia de a construção do projeto de fato, do desenvolvimento, né? Da arquitetura, como que é feito de fato o produto, para construir de forma pensando em testabilidade ou uma solução mais elegante. A gente cai numa reunião e fala assim, gente, eu acho que isso aí não vai dar para testar do jeito que está sendo escrito, do jeito que está sendo arquiteturado. Ou, gente, vamos pensar numa solução mais elegante, mais simples, está muito complexo isso. Por quê? Porque a gente entendeu o todo. Então, gente, ser testador ágil é um caminho árduo, que vai exigir da gente um esforço para que a gente possa, de fato, sair de uma zona de conforto, para que a gente possa navegar para uma zona que no início pode dar medo, porque a gente navegar em áreas que a gente não conhece, mas a gente não precisa ter medo e nem se limitar. Não vamos entender tudo de um dia para a noite, mas a cada passo
a gente vai galgando de como a gente pode entender, por exemplo, esse todo. Isso vai começar com fundamentos, isso vai começar com princípios, aí isso vai começar com troca de experiências também com nossos times. E a ideia aqui com vocês é ajudar para que vocês possam cada vez mais a pensar e ser um QA que olha para o produto como um todo. Assim, melhora a carreira de vocês, melhora a postura de vocês como QAs dentro do time. Isso foi apenas a introdução de que é um testador ágil. Nos próximos vídeos, a gente vai conseguir navegar por 10 princípios que vão reger, então, toda essa visão de testadores ágeis. Então, fique comigo, comentem aqui, Natan, quero ser um testador ágil, me ajuda. Eu estou com você nessa jornada e eu vejo você no próximo vídeo.